Sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso novo ConsciencioCast com uma convidada que vai falar sobre as pessoas que se desviam da sua meta, do seu propósito de vida. Sabe quando a vida era para ir para um caminho e de repente ela começa a desviar e ir para outro? Pois é. Já falar disso e de outros assuntos muito interessantes. E com a gente aqui hoje, Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Seu sobrenome é Mazoneto. Mazoneto. Na verdade, o meu nome é Ana Carolina, né? Olha. Ana Carolina Costa Mazoneto. Mas aí, pra gente dar uma facilitada, aí fica Ana Mazoneto, que aí já tô conhecida Ana Mazoneto. Lá na minha cidade tem gente que me chama só de Mazoneto. E aí ficou, né? Aí a gente incorpora, mas é Ana Carolina. Então, Ana Carolina, Ana seja muito Carolina. bem-vinda. Mas assim, antes de a gente começar, conta sobre você. Como é que você começou a estudar esses assuntos? Quem é você? Como é que foi a tua vida? Tá bom. Primeiro eu quero agradecer muito. Eu e o Alexandre, a gente já estava tentando gravar há um tempo, né? Então, fica aí a minha gratidão pelo convite. Então, meu nome é Ana Carolina, eu nasci em Porto Alegre, por uma questão de destino, porque, na verdade, a minha família toda é de Santa Catarina, e eu estava enrolada no cordão umbilical. E aí eu tive que ir para as pressas, né? Minha mãe teve que ir às pressas para Porto Alegre. E eu acabei nascendo a fórceps. E ali fui enforcada, já tive um processo bem complicado ali já no nascimento, né? E desde criança, que eu me lembre, eu nasci em 1981. Então, eu tenho 42 anos. Daqui a um mês faço 43. Então, desde que eu me lembre na infância, eu sempre tive parapsiquismo. Mas num sentido de clarividência. Né? Então, você consegue enxergar... Enxergar é ver, entre aspas, né? Espíritos. E num ponto, assim, eu tenho que ter uma gratidão muito grande para minha mãe, porque ela também era parapsíquica e ela tratou esses temas todos com muita naturalidade, sabe? Então, assim, eu me lembro de pequena, de me botar para dormir, por exemplo, e fazer exercícios de clarividência comigo. Olha. Sim, então... Que idade isso? Uns 6 anos, 5 Olha anos. Só. E ela sempre, assim, ela casou na igreja católica, minha mãe, e toda a nossa família era católica, dos ambos os lados, né? Mas a minha mãe, ela era espírita por dentro, né? Porque ela tinha fenômenos. Vários fenômenos. Então, assim, eu cresci num ambiente que, em teoria, católico, né? Em teoria, porque a gente não frequentava a igreja, nada. Foi mais aquele protocolo de batizado, assim, né, da criança. Mas foi um ambiente mais voltado para a questão parapsíquica, para a questão da espiritualidade. Aí a minha mãe começou a ir no centro espírita, né, na época. Tinha pouco lá na nossa cidade, mas ela começou a frequentar. E eu ia junto, né? Enfim, aí eu e mais alguns da minha família também. E aí isso foi se tornando natural para mim. Então, a minha mãe tinha aqueles processos de incorporação, né, que fala, de consciências. E aí eu conversava, assim, era uma coisa natural. Ver os espíritos passar na minha casa se tornou natural em razão, então, dessa maturidade dela de lidar com esse assunto comigo. Né? Não foi aquela, estás vendo bobagem de criança? Não. Ela perguntava porque ela também via. Então, ela sabia que o que eu estava relatando era algo real, né? E assim foi a minha infância. Até com 9 anos, a gente teve um processo difícil, né? Aí na minha família. Que acabou que eu me desliguei um pouco dessa questão. Eu tive outros assuntos para resolver, digamos assim, de vida. Né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo.
Com 14 anos eu já trabalhava. Já trabalhava com 12 informal, né? Mas com 14 já comecei a trabalhar assim realmente porque precisava, para dar uma, né, para ter as minhas coisas, enfim. E acabei sendo criada aí depois pela minha avó e pelo meu avô. Depois dessas intempéries aí que se acometeram lá, que se acometeram na nossa família. E aí, é isso, assim, essa questão parapsíquica, mas ela estava sempre ali, sabe? Então, quando eu fiquei maior, que eu fui morar sozinha com 15 anos, eu passei num concurso em uma outra cidade. Na verdade, eu tinha 16. Que era esses concursos para menor aprendiz, né? E aí eu fui e aí acabei que fui me virando, aí tinha um centro espírita, e aí eu acabava indo tomar passe. Mas você morava sozinha já ou não? Morava sozinha, eu morava há 16 então. anos, E aí acabei, assim, uma coisa firme, assim, na minha vida, além do parapsiquismo, era a questão da intelectualidade, sabe? Eu sempre estudei muito. E essa questão de ser parapsíquica e de querer estudar não combina com criança e com adolescente, né? Então, assim, eu me sentia esquisita, sabe, Alexandre? Eu me sentia uma criança deslocada da minha... Eu tinha quase que uma saudade, um estranhamento em relação a mim e as outras crianças. E eu tô contando isso porque isso é um spoiler, porque isso aí, depois, hoje eu estudo, né, e verifico que pode ser uma das causas, inclusive, desse meu desvio de propósito de vida. Uhum. Enfim, aí eu acabei na infância ali dando uma maquiada nisso. Como? Assim, as crianças não gostavam de estudar, eu gostava. E aí eu mentia que eu não gostava, entende? Para me adaptar. Então, assim, eu era aquela menina que sentava lá na frente, que tirava só nota boa, nunca reprovei e nunca ninguém mandou eu estudar, mas eu estudava por mim mesma. E acabei que isso foi me prejudicando nas minhas relações com as outras crianças, que eram uma referência para mim. E isso chega na adolescência e encontra o seu grau máximo, porque aí tu tem um propósito de vida, de estudo, por exemplo. Tanto é que eu passei aí no concurso cedo, né? No meu primeiro concurso. Hoje eu sou procuradora da Fazenda Nacional, então também passei num concurso, mas esse já é o quarto concurso, sabe? Mas vou ficar por aí. Mas, assim, essa questão do estudo era algo muito vincado em mim. E aí... Mas aí eu tinha esse deslize, né? Então, isso aí já é uma primeira linha que eu vejo de um desvio de propósito. Porque, assim, a tua consciência te diz algo. A tua consciência te diz que tu gosta daquilo, que tu é parapsíquica e tu não aceita isso. Então, depois lá na frente a gente pode debater mais. Pelo que eu venho estudando, o desvio de propósito de vida, de programação existencial, que a gente pode falar mais na frente, ele advém de um autoconflito. Um autoconflito de realidade entre o teu ego atual e o teu ego ali que quer fazer, né, o teu propósito, o teu ego aí realizador, sei lá como é que a gente pode falar. E aí, na adolescência, eu tenho um ápice grande disso, né, desse estranhamento, e uma adaptabilidade ainda maior no que esperavam de mim, né? E foi assim. E aí, continuava indo no centro e tal, e eu acabei engravidando com 21 anos. Eu estava no meio da faculdade, e eu engravidei, e foi um choque, né? Óbvio. Eu já morava sozinha, então eu acabei... Eu e mais uma pessoa, né? Imagina. E foi aí, a minha filha, quando ela nasceu, quando ela tinha 4 meses, eu acabei conhecendo a Conscienciologia. Eu fui na palestra lá em Bituba, foi uma palestra pública do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, no ano de 2003, novembro. E eu
o meu tio disse, Ana, vamos, vai ter uma palestra. O meu tio já conhecia a Conscienciologia. Esqueci de dizer em relação à Conscienciologia também. A história é longa, né? A história é longa. Que a minha mãe, quando ela soube do Valdo, ela foi encontrar ele. Porque ela tinha perguntas, né? Isso porque, assim, eu não tô aqui para contar a história da minha mãe, né? Mas eu lembro de ter lá em casa os livros da Conscienciologia. Então, assim, quando que tu conheceu a Conscienciologia? Não sei. Assim, de saber da existência, não sei. Agora, de entender as bases do paradigma consciencial, se deu nessa palestra. E foi muito engraçado, porque a palestra se desenrolou, eu com o bebê no colo, né? E assim, ele falava e era tudo muito lógico, sabe? Era tudo assim, entendi. E no final, eles convidaram o pessoal que estava ali para fazer um exercício energético, que se chama estado vibracional, que é uma técnica de dinamização máximas das energias. E aí, o professor ali, né, da palestra, estava conduzindo, e eu comecei a fazer. E essa foi a minha senha, porque na hora que eu comecei, eu instalei um EV. E foi assim, eu sou uma... Que é uma questão já mais até rara, porque Sim. muita gente não sente nas primeiras vezes. Não, Gente com exatamente. anos que não sente, né? Que tenta mobilizar, né, as energias e não consegue. E aquilo ali, e eu tenho um aprendizado muito prático, sabe? Eu gosto de aprender fazendo. E aquilo ali foi, tipo assim, uma autoconfirmação de que, de repente, era por ali, sabe? E eu fui por ali. Eu fui por ali. Aí eu fiz uns cursos de entrada, aí o curso de introdução, os cursos da Conscienciologia, de extensão, e me voluntariei no IPC. Aí eu demorei um pouquinho, né, para fazer os cursos, fiz em 2004, porque eu fiz a palestra em novembro de 2003. Então, em 2004 eu fiz os cursos, fiz ECP1, que é o curso de extensão em Projeciologia, que é um curso de campo, né, o ECP2 também, que trabalha mais essa questão parapsíquica. E fui ser voluntária. E aí entrei no voluntariado, lá no IPC, em Florianópolis. E... deixa eu tomar uma água. E ali já me veio vontade de escrever. E eu cheguei a escrever um artigo. Imagina, eu tinha o quê? 24 anos, 23, 24. Escrevi um artigo sobre as patologias da afetividade. Que era, né, era um artigo sobre mim, né? Uhum. Não foi publicado, porque naquela época não tinha, assim, tantas instituições e publicações, mas eu cheguei a apresentar num evento, assim, entre voluntários, né? Mas aí já me mostra a meu veio de escrita, né? Que aí corrobora tudo isso que eu vim vindo desde a infância. E aí, aí eu fiquei voluntária até 2007. Então, de 2005 a 2007, 2 anos, cheguei a ser coordenadora de uma área lá dentro, né, do Instituto. E me bateu aquele estranhamento, sabe? Aquele estranhamento que eu tive lá na infância. Uhum. Porque eu passei no concurso para auditor do Tribunal de Contas. E as pessoas questionam, né? Ah, o que é isso que tu faz, né? Ah, por que tu não pode isso? Não tô colocando culpa em pessoas, não é isso? Porque isso não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com o meu interno. Sim. E eu comecei a ficar, eu vou usar uma palavra que pode ser dura, mas é a verdade. Eu comecei a ficar com vergonha, entendeu? De me posicionar. E eu comecei a me sentir esquisita. E eu olhava aquelas pessoas ali, né, ainda mais no direito. Esqueci de dizer, eu sou formada em direito. Eu me formei... e voltando na história, eu não parei a faculdade pela minha menina, né? Eu tive ela em julho, em agosto eu voltei para a aula. E nem sei como. Hoje, olhando para trás, não sei como que eu consegui, mas deu tudo certo, gente. Bom, a imagem que eu tenho no direito é que são pessoas mais, vamos dizer assim, que dão muito valor à aparência. Sim. Pelo menos há pelo menos
Não é uma caricatura, mas há um padrão, assim, que se você olha que a pessoa de direita ela é muito mais bem vestida, ela se preocupa muito com a questão de status. Então, isso começou a bater. Isso, e assim... Tipo, você é um advogado e tem um negócio de sair do corpo. Pois é, coisa estranha, né? Aham. E assim, e junto com isso, eu me casei, né? E assim, todo o meu entorno era católico, sabe? Todo o meu entorno, ninguém, quando eu falava sobre quem eu era, as coisas que eram verdades para mim, ninguém compartilhava dessa ideia. E aí eu acabei me distanciando dos colegas do IPC aos poucos. E aproveitando um pouco a vida também, né? Ali com o pessoal do trabalho e tal, com os amigos, majoritariamente do direito. E aí esse estranhamento foi aumentando. Até que um dia eu decidi que eu queria ser, entre aspas, de novo, normal. Eu queria ser normal. E eu comecei a me ver como uma pessoa anormal. E isso é o ápice da patologia que hoje eu vejo, né? E de não assumir quem você é. E eu acabei, o que eu fiz? Botei um band-aid numa fratura exposta e segui a vida. Aí fui tentar ser católica. Fui para a igreja, tudo. Só um detalhe, quando você se afastou do voluntariado, você já tinha tido algum tipo de experiência fora do corpo? Sim! Já tinha tido suas autocomprovações diversas nesse processo? Não, já tinha tido projeções, já tinha tido... uma coisa que eu esqueci de relatar, que eu tive muito na adolescência, foi catalepsia projetiva. A paralisia do sono. A paralisia do sono. Aquilo me assustou um pouco, sabe? Depois, com o tempo, aí nesse intervalo que eu comecei a entender o que era paralisia do sono, como é que a gente podia sair daquele estado. E aí eu fui abrandando, mas sempre tinha... E era no retorno. Tem gente que tem no início, né? Sim. Do sono, era no retorno. E aquilo era desesperador, assim, né? Na minha adolescência. Eu comecei a lidar com isso de uma forma melhor. E tinha projeções e tal. E mesmo assim, com tudo isso, e o que torna um pouco mais agravada, né? A questão aí do desvio, talvez. E aí foi isso. Aí eu tentei várias coisas. E aí tentou ser católica? Tentei ser católica. Comecei a concordar com as pessoas, assim, em termos de opinião. Comecei a achar que as minhas opiniões não importavam. Aí desenvolvi um pouco, claro que já tinha, né, um pouco da síndrome aí do bonzinho, sabe? E fui, assim, tá? E fui levando a vida, aí comecei também a me envolver nos estudos, porque aí eu era auditora aí do Tribunal de Contas, aí depois eu queria ir para uma área federal, porque o meu marido também é da área federal, então para a gente ficar junto na mesma cidade... Eu comecei a estudar, aí passei em alguns concursos e acabei passando para procurador. Aí eu passei para advogado da União, só que aí tinha que assumir lá no norte, aí ficava longe, né? Aí depois passei para procurador da Fazenda Nacional e assumi em Passo Fundo, que é onde eu moro hoje. Mas eu não estava satisfeita ainda, né? Porque eu queria ser juíza federal. E aí eu passei essa fase... sabe o cachorro que corre atrás do rabo? Eu passei essa fase assim. Se a gente puder dizer como foi assim. Sobrepondo atividades, fazendo muita coisa. Acabei tendo outra filha também, dessa vez planejada, né? Com 31 anos eu tive mais uma filha. E eu passei a viver aquela vida normal, assim, na minha cabeça, normal. Eu estava satisfeita até um ponto. Até que chegou aí em 2017, assim, se eu continuasse um pouquinho mais, eu ia passar para juiz federal, sabe? Mas aí eu comecei a repensar um monte de coisa da minha vida. E uma coisa que eu achei interessante, no meu caso, é que eu nunca parei de escrever.
tipo assim, escrever as experiências. Sabe? É assim, eu não sei. Quando eu me vejo assim, sabe aqueles gatuno? Aquelas pessoas assim que é duas caras, aquelas pessoas assim que tem um lado obscuro. Eu fiquei assim, porque assim, ao mesmo tempo que pro externo eu mostrava uma coisa, no interno eu era outra. E eu continuei fazendo a minha autopesquisa, mesmo nesse tempo, tá? Isso foi de grande valia, porque aí quando eu começo a ter uma crise, que eu comecei a entrar numa crise existencial. Em 2017, ali, eu comecei a entrar numa crise grande. Mas crise assim, se perguntando o que você veio fazer aqui. Não, assim, ó. É um vazio? Um vazio, porque assim, ó, eu tinha... Gente, eu tinha tudo que alguém poderia... Ó, sabe uma aquele... família, tudo, estabilidade. Família, tinha 2 filhas, já tinha comprado a minha casa, já tinha reformado, já, sabe, tinha tudo que alguém... Aí eu tive uma fase muito grande de vício em sapato, sabe? E aí eu comprava... Quando eu era mais jovem, eu pensei assim, ó, o dia que eu vou ser feliz é o dia que eu puder comprar o sapato que eu quiser. Eu comprei, gente. Eu comprei, olha, é vergonhoso. Agora eu já doei bastante, mas é vergonhoso os meus sapatos. Uma centopeia. Então, assim, sabe aquela coisa... deixa eu até falar um adendo. Semana retrasada eu li uma reportagem do UOL, enfim, que falava da Anitta. Sabe a cantora? Sim. A Anitta estava relatando o seguinte. E isso tem muito a ver, assim, com o que a gente está falando. Ela relatou que o sonho dela era ser a melhor cantora do mundo, assim, tipo, a referência no Brasil, referência internacional. Tá no topo, tá? E que ela conseguiu. Ela foi, e que ela sentiu um vazio muito grande. E aí, assim, ali na reportagem falava que ela foi buscar na espiritualidade lá, específica de uma religião. Uhum. Não é isso que eu quero entrar. Eu quero dizer assim, como a gente acredita que a nossa felicidade ou que o nosso propósito de vida está em coisas que elas não estão. Por exemplo, da Anitta, o dia que eu for reconhecida internacionalmente como cantora, eu vou ser feliz. E ela disse, o dia que eu cheguei lá, foi o dia que mais vazio deu. Por quê? Assim, da Anitta não sei, mas falando de mim, porque a gente vê assim, gente, peraí, deixa eu ver isso aqui. Eu queria ter tudo isso e agora eu tenho, mas eu não tô feliz. Entende? Então, isso é um alerta pra gente pensar o que tá por trás de tudo isso. O que tá por trás? Não vou entrar aqui em discussões capitalistas e de consumismo. Não é isso. A gente pode dizer que se algumas metas, elas não são tão, de fato, concretas ou positivas, né? É assim, vendidas, né? A gente compra. A gente nem sabe por que tá fazendo aquilo e a gente faz. E o fato, assim, de eu ter, por exemplo, no meu caso, né? De ter ido para a igreja católica e tudo. Gente, hoje eu me pergunto, por que eu fiz isso? Gente, eu tinha autocomprovação desde criança da questão de outras dimensões, das outras dimensões. E eu queria me adequar para caber e para ser bem vista pela sociedade, entendeu? Então, sabe uma música que eu gosto muito, é uma música do Raul Seixas, que se chama, acho que é Ouro de Tolo. É, Ouro de Tolo. E ela fala isso, que tu ainda se acha um médico, um vendedor que está contribuindo, né? Só porque tu tem coisas. Ele relata na música aí que é mais ou menos isso que a gente está conversando, né? Que eu tenho tudo isso e daí, né? E foi isso que aconteceu. Então, aí eu tinha tudo. Eu tinha 2 filhas, eu tinha um casamento bom, eu tinha saúde, né? Eu tinha os problemas que a gente tem de família, a gente sempre tem, né? Tinha casa, tinha status, mas eu não estava feliz. Tinha alguma coisa dentro de mim que pulsava, que gritava, que dizia, deu, chega. Daqui a pouco eu ia cair, doente, depressiva.
E aí eu comecei a reler os cadernos, aqueles cadernos que eu falei para vocês. E ali eu vi. Então ninguém me falou, ninguém disse nada, eu vi que eu estava em crise existencial. E teve um dia, a Conscienciologia, ela trabalha com neologismos, né? Que são novas palavras para determinar conceitos novos. Né? Tem muita gente que fala, por que a Conscienciologia traz neologismo? Para quem inventar moda, né? Inventar palavra nova. E até esse momento, eu não tinha entendido de forma prática o poder disso, do neologismo. Porque quando tu fala crise existencial, todo mundo entende o que é crise, a gente tem vários conceitos, o que seria crise existencial. Mas na Conscienciologia a gente tem um conceito que é melancolia intrafísica, que a gente chama MELIM, né? Que é um neologismo, e que é o quê? Que é quando a pessoa... Agora eu vou entrar um pouquinho na técnica, né? No técnico da Conscienciologia. O que é PROEX? Também é um neologismo. Programação existencial. Seria o quê? Seria uma programação, um projeto que a própria consciência, eu, tu, nós, após a conclusão de um curso, que a gente fala curso intermissivo, que é um curso entre vidas e intermissão, né? Entre missões de vida, vamos botar assim. Que a gente se programa nós mesmos quais seriam as nossas necessidades evolutivas. O que a gente tem para fazer aqui nessa vida? Bom, eu, Ana, por exemplo, teria 10 coisas para... Exemplo, 10 coisas para fazer, tá? Mas não dá para fazer 10 numa vida só. Então, eu vou escolher fazer 1, 2. Então, eu escolho, renasço com com esse vínculo, e assim, com a tarefa para cumprir e tipo, claro, uma senha, né, ali. E aí, quando a pessoa se desvia dessa programação existencial, desse trajeto, dessa meta, a pessoa sente a tal da melancolia intrafísica, que seria justamente um indicativo, um autoindicativo de que aquilo ali não tá bom, né? Fiz esse parênteses para contar a história. E aí, em setembro de 2018, depois de ter entendido que eu estava em crise, eu escutei, aí por uma clareaudiência, que é o quê? Quando tu escuta uma voz, né? Mas você estava deitado, você estava onde? Eu estava lendo. Lendo? Os cadernos. Estava super acordado, então. Sim, eu estava super acordada, lendo os cadernos e vendo que, como eu estava com pena de mim, né? Daquilo tudo, eu pensei, gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo. E assim, nessa época, eu fui no psiquiatra, porque eu estava ruim, né? E ele disse pra mim que eu não tinha nada. E eu fiquei braba com ele. Eu disse, como assim eu não tenho nada, né? Mas assim, por que tu não tem nada? Porque tu não tem nada dos diagnósticos ali psiquiátricos, tu tem uma vida ótima, vai pra casa, vai lavar uma roupa que passa. Ele não falou isso, tá, gente? Eu tô inventando. Mas assim, sabe essa coisa assim? Vai fazer alguma coisa que passa? Eu estava nessa fase. E aí eu estava lendo os meus cadernos e eu escutei essa palavra, MELIM. E Alexandre, quando eu escutei essa palavra, MELIM, é como se eu fez um download na minha cabeça. De tudo. De tudo isso que eu estou contando para vocês. De tudo que eu passei, como se eu tivesse passado um filme na minha cabeça. E eu disse, gente, desviei, né? E agora? Faço o quê? E aí eu comecei a, tecnicamente, porque lembra que eu sou muito estudiosa, eu continuei estudando, né? Aí me mudei para o direito. Eu voltei, eu pensei, vou pegar meus livros de volta, porque eu tinha dado meus livros pro meu tio. Nessa época do desvio, eu achei que os livros, os tratados ali, né, Conscienciologia, são muito grandes, estavam, né, ocupando espaço. E eu, leva. E aí eu disse, quero de volta. E ele, né, estava esperando eu pedir, né? E eu comecei e voltei a estudar. E dali eu fiz um planejamento técnico para retomar a tarefa,
que é retomar justamente isso que a gente falou, né? Essa tarefa que não foi cumprida. E desde 2018 eu venho assim, nesse planejamento de recuperar, sobretudo, não estou nem falando, Alexandre, de tarefas externas, sabe? De tarefas assim, tipo, voltar para o voluntariado. Óbvio, também. Mas é recuperar você com você. É uma questão interna. Porque tu tem primeiro que fazer as pazes, né? Assim, contigo mesmo. Porque tu olha tudo os absurdos e fez, gente, onde é que eu tava com a cabeça? Como é que eu fui parar aqui? Sabe? Tu começa assim. E foi nessa do como que eu fui parar aqui que, assim, a primeira coisa que eu fiz foi olhar a minha vida, sabe? E eu olhei a minha vida e a minha vida era totalmente destoante do que eu realmente queria para mim. E eu apliquei uma técnica, que é uma técnica muito interessante, que chama técnica de mais um ano de vida. Essa técnica, ela, mesmo para quem não é da Conscienciologia, eu acho que é uma técnica interessante, que ela te dá um vislumbre assim, ó. Se você fosse morrer, né? A gente chama de soma, né? Descartar ou soma. Mas se você fosse morrer daqui a um ano, o que seria a coisa mais importante? Para fazer nesse um ano. Assim, tu não pode deixar de fazer, porque se tu deixar de fazer, tu vai morrer arrependido, assim. Tá? E engraçado que essa técnica, às vezes as pessoas passam... Só um detalhe, a técnica não é só para você filosofar, você vai naquele um ano... Não, tu vai executar. Pra fazer... Sim, não é filosofar, é olhar e dizer, ó, se eu fosse morrer daqui a 12 meses, eu não posso deixar de fazer isso, então eu vou fazer. Vou fazer. Tá? Então eu apliquei essa técnica, mas assim, uma coisa que me veio aqui, às vezes as pessoas têm a aplicação dessa técnica de forma compulsória. Né? Por exemplo, quem nunca tem um diagnóstico de uma doença grave, tá? Claro. Não sai correndo atrás do que não fez, de pedir um perdão, por exemplo, para um pai, de se reconciliar com uma mãe, ou de ver que aquela juntação de dinheiro, de investimentos... Não estou falando, gente, não estou fazendo aqui a apologia para não juntar dinheiro, não tem nada a ver. Só estou dizendo assim que essa perspectiva da finitude da vida, ela esclarece muito, né? Ela esclarece, porque aí tu tira aquela parafernália toda que tu encheu a vida, os sapatos, tu tira a centopeia, e aí tu começa a ver o que é importante, tá? E essa técnica, ela pode ter focos, por exemplo. Nesse um ano eu vou focar em organizar isso, né? Porque assim, organizar a casa inteira de uma vez só, para uma pessoa que já estava fragilizada em razão do desvio, era até temerário, sabe? Assim, para eu entrar mesmo umas doideiras. Então, assim, como eu estava muito fragilizada, eu foquei realmente em descarte de atividades. A minha vida não cabia mais nada, não cabia uma agulha na minha vida. Eu tinha muita atividade, eu era muito assoberbada, é um tema que eu estudo, assoberbamento, porque a gente vai enchendo a vida de coisas para não parar para pensar, sabe? Então, assim, se eu fizesse tudo aquilo que eu fazia, gente, acordava às 5 horas, já estava atrasada. A minha vida era uma loucura, assim, fora. Eu cheguei no ápice, assim, do burnout, sabe? Do tudo. Da exaustão. E eu tive que chegar até aí para ler os cadernos e ter todo esse contínuo da história, né? Mas, então, não cabia mais nada ali. E eu vi que eu fazia muita coisa para tapar um vazio, sabe? Tapar qual vazio? Aquela mentira que eu estava contando para mim, desde pequena, né? Porque na infância eu dei uma mentirinha, aí na adolescência uma mentirinha. Aí ali na fase adulta eu contei uma mentira muito grande. E fiz todo um cenário, quase um show de Truman, sabe? Vocês já viram aquele filme, Show de Truman? Sim. É quase um show de Truman a minha vida era. E aí tu tem que desconstruir, né? E aí eu comecei desconstruindo as atividades. E aí eu fui desapegando das coisas. Eu desapeguei de estudar para o concurso de juiz federal,
que eu já estava indo para as fases finais. E é assim, engraçado, sabe, Alexandre, que cada coisa que tu desapega te dói. Te dói num sentido bom, mas assim, é uma parte de ti que parece que tu deixa, né? Então, assim, eu fui fazendo esse desapego de atividades respeitando o meu fôlego. O meu fôlego emocional mesmo, sabe? Porque tu cria vínculos. Por exemplo, aí tu tá ali estudando com um grupo de pessoas que também estudam. Então, tu tem vínculo com aquelas pessoas. Não é só assim, tchau, vamos embora da minha vida. Não é assim, né? E a mesma coisa nas outras áreas da vida. Eu cantava, então também, né? Tem que... Eu fazia aula de canto, aula de violão. Eu sou um pouco das artes, assim. Se deixar, eu saio cantando. Então, assim, eu fui deixando aos poucos. Nesse 1 ano, eu preparei a minha vida para inserir novos valores, né? E como que eu vou inserir como é que eu vou... Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou inserir novos valores? E eu comecei a ter medo de cair no buraco de novo, né? Sei, gente, e se daqui a pouco vem uma outra história da carochinha para mim e eu aceito. Então, assim, eu preciso me curar. Pelo menos tentar me curar um pouco disso que me fez mentir e desviar, né? Mas a autopesquisa, o autoconhecimento, ele é como uma cebola, né? A gente vai em camadas. A gente não chega já sabendo lá no final o que é. Sim. Às vezes até é igual o diagnóstico de uma doença, né? Às vezes a gente vai no médico, o médico começa a pesquisar uma coisa e acha lá outra, né? Foi mais ou menos assim. E aí que eu comecei a pesquisar o desvio. E eu comecei a pesquisar. E assim, quando eu pesquiso as coisas, quando você começou a pesquisar, você não tinha voltado oficialmente ainda a ser voluntária nem nada. Não. Isso tudo ainda no processo de tentar voltar e de encaixar tudo. Isso. Assim, qual era o meu plano? Assentar, sabe? Ter base. Não começar a casa pelo telhado. Porque aí se eu já chego correndo, não, vou voltar pro voluntariado amanhã. Bom, tu tem fôlego? Tua vida cabe esse voluntariado? E tu tem fôlego para manter isso aí? Como é que tá? Sabe? Por isso que eu sempre falo que na minha visão, nas minhas pesquisas, e respeito a pesquisa dos outros, né? Mas na minha vivência, o processo de retomar é um processo. Ele não é um ato. Sim. Ato. Fui lá e entrei para uma instituição conscienciocêntrica. Que aqui na Conscienciologia a gente tem várias instituições que estudam paradigma consciencial em especialidades, que a gente chama de instituição conscienciocêntrica. Não é assim, bom, retomei, olha só, gente, voltei, estou aqui, sou voluntária. Tchau. E aí chega ali e continua na mesma coisa. Assim, na mesma vida interna. Porque enquanto eu não parasse de mentir para mim, enquanto eu não entendesse por que eu estava mentindo, o negócio ia se repetir, porque ali na frente podia vir outro, né? Outra questão que me enrolasse. Me auto-enrolasse, né? E aí eu fiz isso. Eu organizei a vida presente para caber a autopesquisa, para caber, porque isso aí demanda tempo, gente. Tu entender os teus... mesmo com a terapia, tu pode fazer terapia. E é ótimo fazer terapia. Mas tu precisa de um processo em silêncio. Só tu contigo para analisar, entendeu? Não é só o falar que vai. Claro. Não, tu tem que entender. E outra coisa, às vezes a tua cabeça entende. Eu entendo que eu sou assim. Mas o meu emocional não entende. E esse gap entre o emocional e o teu racional é o processo. É o processo de autocura, de tu ir, né? Porque aí olha, quanta gente... Eu falo com as pessoas e falo, gente, eu tenho que começar exercício físico. Eu sei que isso é bom para a saúde. Eu sei que é. Mas quando é que a pessoa tá de tênis e leg para ir fazer? Entende? É o gap. É esse gap entre o que é teórico e o que é prático. E o emocional perpassa aí. Eu digo nesses enfrentamentos de conflitos internos, né? Esse exemplo que eu dei aí
Se bem que eu acho também que esse exemplo aí da exercício físico também tem um certo conflito interno aí. Foi bem lá embaixo. Mas, enfim. E aí eu comecei a analisar esse conflito, aí tive tempo para ver. E aí eu cheguei na síndrome do bonzinho, cheguei na normose, na que é normótico. Normótico é um conceito da psicologia que até ele é relacionado a várias coisas hoje, sabe? Como uma crítica até. Tem um padrão assim de crítica. Que é aquela coisa assim de todo mundo querer ser igual, normal, para ser aceito. E hoje a gente tem todos esses problemas de questão de pessoa com deficiência, a questão aí sem entrar, né, em polêmica, do homossexualismo, a questão de cota. Tipo de padronização. Isso. Ou tu te encaixa naquele padrão, ou tu tá fora. Entendeu? Então, assim, eu quis entrar nesse padrão. Eu quis ser. Por quê? Porque ser fora do padrão dá trabalho, né, gente? Dá trabalho de tu se assumir, dá trabalho de tu expor isso pro outro. E isso aí requer uma coragem, requer posicionamento. E que às vezes tu não tá afim. Né? Assim, não é a tua prioridade. E, enfim, aí eu fui estudar tudo isso e aí fui pra minha infância. E aí que eu comecei, porque assim, hoje falando assim pra vocês, parece assim, tá tão claro. Mas assim, isso aqui que eu tô contando, esse resumo da minha vida, dessa análise, é fruto dessa autopesquisa desde 2018, entende? Assim, 18, 19, 20, 21, 22, 30. Eu não sou boa em matemática. 6 anos, né? Pra eu entender e poder resumir pra vocês, até agora eu acho que é isso. Porque talvez, Alexandre, tu me convide daqui a 2 anos e eu diga, lembra, Alexandre? Descasquei mais a cebola. Sei mais coisa. Mas hoje o meu ponto chegou aí, sabe? E aí, quando eu vou pesquisar algum tema, eu pesquiso ele de forma, assim, integral. Então, eu fui pesquisar o desvio e o desvio em si, não o desvio de programação de vida, o desvio. E eu comecei a ver que tem certos desvios que são bons. Por exemplo, tem pessoas que estão aí usando drogas, por exemplo, né? E eles se desviam daquele grupo que usa droga ou vão para alguma religião, enfim, sem entrar em mérito, tá? Esse desvio é positivo para ela, porque ela acaba indo para um viés mais positivo, né? E eu comecei, às vezes eu fico meio viajando na patrocínio Helmas. Se eu estiver falando patrocínio Helmas aqui, vocês falam. Mas assim, eu tenho um patrocínio Helmas que eu fiquei pensando, sabe o quê? Eu comecei a estudar o desvio de trânsito. Porque quando eu estava dirigindo, a gente estava passando por Lages. E aí eles estavam construindo um viaduto. E aí estava desvio. E a gente teve que ir pelo lado. E aí eu comecei a olhar. Como é que é o regramento desse desvio, né? De trânsito e tal. E a gente verifica que esses desvios de trânsito, eles geralmente têm um custo-benefício positivo para o usuário. Então, tu vai ali pela rota lateral. Eu falei que era patrocínio Helmas. Tu vai pela rota lateral, por quê? Porque eles estão construindo algo para beneficiar aquela comunidade, aquele trânsito, tá? Positivo. E aí fui, né, em reportagem, enfim, eu li muito sobre desvio, retomada de mercado de trabalho, como retomar o mercado de trabalho depois de aposentado, como retomar um relacionamento amoroso, como é que fica a pessoa depois das fases do luto, como é que ela retoma a vida. Então, assim, antes de partir para o viés da pesquisa conscienciológica, eu pesquisei como que as pessoas fazem na vida. Isso é muito interessante, porque isso dá a chamada visão de conjunto. Sim. Isso dá muito mais profundidade que você ir direto no assunto. Sim, porque aí tu vai já tu já vai ali no que tu quer. E se tu tem essas pílulas, né? A gente até tem na Conscienciologia a técnica do cosmograma, que é justamente isso. Tu expande a tua cabeça. E tu começa a pensar e vai criando novas sinapses. E quando eu retomei e vi do desvio, gente, eu só pensava nisso. Tudo eu associava a isso, sabe? Eu olhava, tanto é que eu estava passando por Lages,
E eu olhei a palavra, gente, já comecei, gente, mas esse desvio aqui é positivo, negativo? Então, assim, isso acrescenta na pesquisa. Acrescenta muito na pesquisa. Porque tu vai ampliando cada vez mais o tema. E aí, eu não bati o martelo, porque isso não tá... Eu acho que eu vou até o fim da vida ainda pensando isso, porque por trás dessa normose pode ter mais alguma coisa que a gente ainda não viu. Mas, e aí depois, quando eu disse, bom, entendi esse buraco aqui, entendi isso daqui, agora eu vou em frente. E aí que eu comecei a minha retomada. E aí eu tive fôlego, eu já estava na preparação para a TENEPS, porque isso foi a TENEPS, né, que é uma técnica energética pessoal aí, proposta pela Conscienciologia, de doação de 50 minutos, de energia, chamado também aí de passe no escuro, né? Isso. No âmbito uma aí espécie de energização à distância, né? Energização à distância, isso. Eu me preparei para fazer a TENEPS, que foi uma coisa assim que, quando eu escutei a palavra Milim, sabe? Lembra lá? Foi uma coisa assim, instantânea. Tá na hora de começar a TENEPS. E eu tava com 37 anos na época. E aí, enfim, aí eu vim me preparando. Aí vim preparando os meus passos, estou fazendo isso até hoje. Às vezes eu tropeço. Mas você ficou quanto tempo afastada? 11 anos. 11 anos. 11 anos, 2007. Assim, eu considero... Eu só assumi o voluntariado dia 1º de maio de 2020. Eu tenho uma memória ótima, gente. Ai, vocês... Não pode comigo, que eu sei até as datas. É bom. Assim, eu comecei o voluntariado em 1º de maio de 2020, tá? Mas eu considero... No meio do confinamento. Sim, foi no meio. Porque a pandemia só ampliou, né? Botou a lupa, né? Sim. Ó, já tá ruim, vem cá que a gente pode melhorar. Mas, gente... Uma coisa que... Depois eu volto nessa questão do processo. Mas uma coisa que me veio agora... Às vezes eu fico pensando, né? Eu escrevi 2 verbetes. Um sobre o ônus da retomada de tarefa. Verbete. Que a gente defende junto ao Enciclo Sapiens. Né? É uma pesquisa, E eu estava defendendo essa pesquisa sobre o ônus da retomada de tarefa. E eu escrevi um outro sobre o bônus, tá? Ainda não está finalizado, mas eu acho que esse ano ainda já devo defender essa pesquisa. E esses dias eu estava refletindo que o ônus e o bônus é a face de uma mesma moeda e depende de como tu vê. Porque, gente, eu olhando para trás hoje, pode dizer, toda essa crise que tu teve foi um ônus. Foi. Mas hoje, olhando, eu já vejo ela como um bônus. Então, assim, tudo depende de como que tu vê o teu processo, sabe? E eu acho que isso equivale à vida. Às vezes a gente tem uma situação bem complicada para resolver e a gente acha que aquilo é um ônus. E lá na frente tu vai ver como aquilo te melhorou, como aquilo melhorou o teu relacionamento. Então, assim, eu acho que essa questão de dividir se é bom, se é ruim, se é bônus, se é ônus, isso aí é muito relativo. Muito relativo do teu estado, de como que tu compreende, né? Até o teu processo de melhoramento, o teu processo evolutivo. Bom, fechando esse parênteses enorme, voltamos. Então, aí eu considero, então, voluntariado 1º de maio de 2020. Mas eu considero que a retomada, ela começou ali, naquela data de setembro de 2018. Sim. Porque foi ali que deu o clique, que me fez voltar. Porque o retorno, a retomada de alguém que desvia, ela é intraconsciencial. E eu até ouso dizer e discordar, mas é uma coisa que eu ando pesquisando, que tem gente que existe à volta dos que não foram. Sabe? Sim. Existem pessoas que nunca tiveram isso que eu estou falando para vocês, tão escancarado, que eu falo que é o desvio clássico, e que a gente tem que tomar cuidado com o desvio oculto, que é aquele clandestino, sabe? Eu estou finalizando um livro agora sobre retomada de tarefa,
E eu tenho um capítulo que eu falo sobre desvio de ProEx. Finalizando um livro que você está escrevendo ou que você está lendo? Escrevendo. Ele está agora... Eu disse, o filho já nasceu, ele está na fase de limpeza, embelezamento, bibliografia, né, as partes finais. Mas ele vai ser entregue já para editares agora em junho. E eu tenho a segunda sessão do meu livro, é só sobre desvio de ProEx. E eu fiz algumas pesquisas, mas não vou dar spoiler. Mas, assim, lá no livro, eu falo sobre esse desvio clandestino. Que são pessoas que nunca tiveram essa situação minha, que nunca saíram, nunca se afastaram, sempre tiveram aqui. Na CCCI, na comunidade, né, na Conscienciologia. Mas elas só têm um crachá. Elas não têm o intraconsciencial. Elas não estão no veio da programação existencial ou no veio do projeto de vida delas. É como se elas tivessem mas no sentido que ela é muito teoricona ou no sentido de que ela está fazendo outras coisas e não está aqui? Nos dois sentidos. Às vezes a pessoa... Não, está aqui na Conscienciologia, mas de repente está produzindo mais. Ou de repente está assumindo uma especialidade, por exemplo. Ou, de repente, está assumindo algo maior, sabe? Está em subnível. Isso é um desvio também, né? O desvio, ele não no meu ver, tá, gente? Estou deixando bem claro aqui que é a minha opinião. Mas, assim, o desvio não é só como lá no trânsito, né? Às vezes a gente tem um desvio bem pelaquela rota lateral e, às vezes, a gente só tem aquele desvio pequenininho. Então, assim, eu acho que às vezes tu também não assumir ou não tá com as tuas reciclagens, com os teus posicionamentos, como eu falei para vocês aqui, olha, eu tava mentindo para mim. E tu não, às vezes a pessoa acha que, tipo, já tô aqui na Conscienciologia, tá tudo certo, e acaba deixando esse processo de reciclagem de lado. E é esse processo de reciclagem que vai fazer tu galgar novos patamares. Eu não estou falando na Conscienciologia. Estou falando na questão da nossa evolução. Sim, né? Sim. Porque, na verdade... Muito interessante isso. Na verdade, assim... tem essa questão, né? Que é essa questão da pessoa que ela não está no lugar correto. Ela tá, mas ela não tá. Né? Ela tá, mas ela não está alocada no melhor local para ela. E tem a outra questão que eu vejo, que é aquela pessoa que é o teoricão, né? Que é aquela pessoa que estuda muito, é muito inteligente, mas ela não tem uma vivência para te falar. Ela é o papagaio de livro, sabe? Eu não sei, tem até uma expressão que fala que a pessoa lê e replica o que está escrito, né? Então, mas ela não pensou sobre aquilo. Mas se perguntar o que ela já vivenciou... Ela não tem. E outra coisa, e tem gente que tem muita vivência e não valoriza. Então, assim, o que eu falei lá no início. A questão do parapsiquismo não é show. E quanto mais tu souber nominar o fenômeno que está acontecendo com você, mais vai te clarear. Na minha opinião, gente. Mais vai clarear. Quando eu estudei o Projeciologia, que é o primeiro ali, o tratado do Valdo, que fala sobre os fenômenos, foi um livro que me deu um escabuche. Sei quem já viu o Kung Fu Panda vai entender. Mas, assim, me deu um... Sabe por quê? Porque a gente espera sempre o mais, o show. E às vezes não. Às vezes, aí tu diz, eu não sou parapsíquica. Não é? E eu já cheguei a falar isso. Não, eu não sou, sabe o que é? Eu não sou parapsíquica porque a consciência, o espírito, ela não estava tão materializada assim. Eu vi só o rosto, não sei o que. Às vezes, entende o que eu estou querendo dizer? A pessoa minimiza. Então, assim, a gente tem várias espécies é boa, né? Vários tipos de desvio que a gente não pode ignorar. E claro, que esse meu, por exemplo, é uma coisa escancarada, né? Mas cabe a cada um de nós refletir, e eu continuo refletindo, sabe? Mesmo voltando assim, sabe? Eu ainda tenho eu tenho estigma, né? Eu tenho estigma e isso é até bom, às vezes. Porque, não o estigma, mas assim, quando a pessoa desvia, ela volta com certeza, sabe? Com uma prioridade e às vezes ela consegue acelerar algumas coisas,
né? É aquela igual fazendo paralelo com a técnica de mais um ano de vida. Tu consegue. Tu consegue priorizar. Tirar a rebarba toda, o sapato e ir em frente. E aí eu fiz isso. Aí eu comecei a planejar, então, a retomada. E nisso, eu propus um método que eu também fiz uma pesquisa e defendi. Antes de propor esse método, eu queria só perguntar uma coisa. Em relação à retomada, eu vejo um caso que talvez muitos não concordem, até pode ser algo polêmico, mas assim, eu já vi muitas pessoas que estavam desviadas da missão de vida, da programação existencial, também por serem voluntárias. Então, por exemplo, eu via pessoas que lá do passado que olhava e falava assim, essa pessoa ela tá aqui porque ela entende a importância das coisas, mas sabe quando você sente que não é o lugar dela aqui? E aí, porque teoricamente, para quem às vezes é voluntário, pensa, não, 100% de quem é voluntário está cumprindo a sua programação, você está entendendo? Sim. Aí eu olhava aquela pessoa e falava, essa pessoa está deslocada, ela não é daqui. Tanto que dá um tempo, a pessoa não aguenta, ela cai fora. Claro. Mas todo mundo, não, mas não sai, porque se você sair, você vai perder. Você vai desviar da sua missão. Eu pensava, não, ela tá deixa indo ela aí, certo. porque ela não tá, entendeu? Olha, Você vê isso como é que você vê isso? Então, você acha que eu tô errado? Não, essa questão porque assim, quando a gente vai na proposição do conceito que o professor Valdo traz pra gente de retomador de tarefa, ele fala que o retomador de tarefa, em síntese, tá, gente? É aquela pessoa que volta à vivência das VERPONs, das verdades relativas de ponta, e ao voluntariado nas instituições, tá? Então, no livro que eu estou escrevendo, eu questiono um pouco isso. E por quê? Primeiro, eu comecei a loquear e pensar, gente, quem sou eu na fila do pão para estar dizendo que o professor Valdo está, né, que o conceito não é esse. Não é isso. Mas, assim, todas as tertúlias que eu vi do professor Valdo, ele nos instiga a ir além, a ver além da gramatiquice, além das palavras, né? E em qualquer linha da ciência, quando tu propõe um conceito, e a gente já viu isso em várias linhas, né, da ciência, que a pessoa traz uma teoria, e aí depois, a partir de fatos, de novos fatos, aquela teoria ela vai se modificando. Claro. Tá? Por quê? Porque contra fatos não há argumentos, né? Sim. Eu sou do direito. E o que acontece? Eu acho que o professor Valdo, quando ele traz o conceito, e assim, gente, vamos fazer um adendo muito importante. Eu não estou desmerecendo o voluntariado. Eu acho que o voluntariado é um grande arrimo para o retomador de tarefa. Não é isso que a gente está falando aqui. Não estou dizendo, não é isso. Mas não é só isso. Então, assim, é importante retomar para o voluntariado? Sim, é. Mas não é só isso. Porque se fosse só isso, a gente tem que concordar que seria relativamente fácil, né? Tu vai lá, faz uma entrevista no MEC, e aí fica ali num carimbo, pega um carimbo aí, né? Eu tô lá na década de 1900 e Guaraná com rolha. Pega o teu crachá. Oi, voltei, querida, voltei. E não é assim. Não foi assim comigo. Porque a retomada é um processo. Ela é um processo que a gente vai andando. E assim, tu dividir, e eu acho, é uma opinião bem particular, sabe? Tu dividir e dizer, tu é retomador porque tu tá aqui, tu não é, tu isso, não é. Isso aí não é inclusivo. E o retomador, ele é tipo um sabonete, sabe? Ele escorrega. Ele, imagina, a gente vem com esse medo, né? Eu até fiz uma pesquisa e lá no grupo também de pesquisa, né, dos retomadores, a gente mapeou algumas manifestações comuns. E assim, a gente vem com vergonha. E não é só vergonha da gente, é vergonha de todo mundo. Às vezes tu vem e a pessoa que estava voluntariando contigo lá atrás, hoje, já tem livro publicado. A pessoa já está lá na frente.
E tu tá vindo ali com a tua sacolinha. Gente, voltei. Sabe? Sim. Então, assim, aquele pessoal, a gente fala, né? Aquele pessoal que ficou de segunda época. Não sei se o pessoal tá aqui, mas que essa comparação, assim, ela chateia. Isso, não é que ela chateia. É que causa vergonha, causa medo, causa desorientação. E se aí tu chega e ainda vem alguém com um tacape na tua cabeça dizer sim. quem tu é, quem tu não é, o que tu fez, o que tu não fez, é como se fosse um dogma. Porque assim, ou tu é assim ou tu não é, né? Eu tenho problemas sérios com a palavra tu tem que, sabe? Tu tem que. E desde criança, eu não sei se é um transtorno, o que é, mas eu sou muito crítica. Então, assim, não é que eu estou questionando o que o professor Valdo colocou. Eu estou acrescentando dados com base em experiência de que, talvez a gente possa ter outros tipos. Talvez a gente possa ter outras questões. E isso cai no que tu falou. Daquela pessoa que tu olha, esses dias eu vi uma foto na internet, que era um monte era um concurso de fisiculturismo e tinha um, assim, que não era fisiculturista. Ah, sim. Tu já viu? Esse aí é o que se Virou tiver... até uns memes, assim. Isso, Eu estudando, eu seguindo os dedos quando não estudei pra prova. Se eu estudasse mais um pouquinho, eu passava. Uma coisa assim. Esse meme mesmo. E é mais ou menos isso, sabe? É aquela coisa, aquela pessoa que tu não sabe o que é, mas tem alguma coisa errada, né? Isso. É uma sensação. E a gente não pode desmerecer também que essa pessoa que desviou, ela também é parapsíquica. Ela também, às vezes, fez curso intermissivo. Sim. Ela também tem uma história. E talvez, não estou minimizando porque tem dano. Tem algum dano, algum prejuízo no grupo, para ela mesma. Ok, tem. Mas assim, como já dizia, né, gente? O que a gente vai fazer? Sentar e chorar pelo leite derramado? Negócio é o quê? Juntar os cacos, comprar um super bonder, se der. E se não der, fazer outra coisa. E seguir em frente. É isso que eu falo, assim, ó. Infelizmente, é uma coisa irreversível. Não tem como a gente mudar o passado. Sim. Né? E quanto mais a gente brigar com a realidade, mais sofrimento isso vai trazer. Para o retomador, e para o grupo, e tudo. Então, já que abrir mão de uma certa culpa pelo... Na verdade, eu acho que é promover a reciclagem, né? É tentar fazer uma autocura. Sim. Porque lembra que eu falei para vocês que eu tinha botado um band-aid numa fratura exposta? Então, o que eu tive que fazer? Essa fratura exposta infeccionou. Infeccionou feio, doeu. Então, eu tive que tirar aquele band-aid, jogar ele fora. E aí, passar remédio, arrumar, sabe? Tirar as bactérias. Aí, depois, costurar. E todo o processo que eu não sou ortopedista, não sei falar, eu estava inventando aqui. Então, assim, sabe? Tu tem que fazer esse processo. E é o processo. Não é assim, fecha ali e deu. Não é, porque vai ter bactéria ali dentro e vai ter que abrir de novo. Entende? Fazendo aí uma analogia com a questão da fratura exposta que eu tinha colocado. Mas é isso, assim. Então, não é o voluntariado pelo voluntariado. É o que você está fazendo com esse voluntariado. O que esse voluntariado também está fazendo por você em termos de reciclagem. Porque, gente... Porque é duro também, eu já vi até não vou citar quem, mas nessa tertúlia, nessa apresentação que a gente faz, eu vi uma pessoa também, que é um voluntário antigo, falando, nossa, tem tanta gente que eu conheço que tem uma história tão bacana e hoje é um busto, quer dizer, a pessoa está há anos que ela nunca saiu do voluntariado, mas qual que é até parece depois que o professor Valdo foi embora também, parece que a pessoa desanimou. Então, não é um dissidente, mas também não é um ativo. Ela está num stand-by indefinido. É que é aquela coisa assim, ó. Eu não tive convivência com o professor Valdo, tá? Então, não sei. Eu sei que foi um choque com a dessoma, né? Com a morte dele. Para toda a comunidade. Porque ele é um ponto fora da curva. Ele é um ícone. Ele, assim... Eu sou muito grata a ele. E olha, eu nem convivi com ele. E eu tenho uma gratidão imensa porque eu li os livros dele, né?
Então, assim, para ver a importância do livro. A importância, ele não está aqui, mas ele está me ensinando, né? Então, cada vez que eu leio um tratado, que eu reflito em cima disso, e que eu fico, e assim, como eu sou do direito, eu fico pensando qual foi a intenção dele aqui. O que está por trás, sabe? Dessa frase. E às vezes a gente não tem cognição para entender. Eu já cheguei nessa... Tem certos assuntos ali que eu leio, que é aquela coisa. Entendi. Em teoria. Não entendo. Não consigo, não tenho sinapse, não tenho cognição para entender isso aqui. Mas, em relação ao desvio e à retomada, eu tenho. Porque eu tenho vivência. Então, assim, acho que em várias áreas, né, na psicologia também é assim, a gente analisa a questão de resultado. Quais são os resultados que tu tem nesses 20 anos de voluntariado? Qual o teu resultado prático? Ah, não, eu fiz esse curso. Ótimo, ótimo. E isso é muito legal mesmo, porque isso fez uma assistência a várias pessoas. Mas além desse trabalho de desassédio e esse trabalho mais manual, né, mais de fora, o que aqui dentro mudou? O que no teu intraconsciencial de 20 anos atrás, quem tu é hoje diferente daquela pessoa? Eu até estava vendo uma tertúlia do professor Valdo, em que ele fala assim, gente, se a gente estiver falando dessa ideia hoje e daqui a um ano a gente falar sobre essa ideia e a gente falar a mesma coisa, é que o negócio desandou. Ou seja, a gente não evoluiu. E a mesma coisa com a gente. Então, se há um ano atrás, fisicamente eu me olho há um ano atrás, eu tô pior agora. Mas eu tô melhor por dentro, gente. Tô melhor por dentro. E o fora a gente vai ajustar. Mas agora eu me lembrei que esses dias eu tava vendo uma foto minha de um ano atrás e falei, ai, gente, como eu engordei. Mas assim, eu tô falando só pra descontrair, né? Mas assim, por dentro. Vamos botar por dentro. Por dentro, como é que tu tá melhor? Entende? Sim. Qual é a tua parte que tu pode dizer assim, gente, eu melhorei nisso aqui. Por que tu melhorou? Porque alguém disse? Não, porque os fatos me mostram que eu melhorei. E uma coisa interessante que eu faço, que até foi o meu psicólogo que me orientou. Ele não me orientou assim, né? Ele orientou que era para eu fazer uma lista de conquistas. Porque eu tenho muita dificuldade com autoestima. Assim, sabe? Com entender assim, não... E isso é uma coisa também, não é só minha, mas essa questão do desvio piorou, sabe? Essa questão de, parece que tu tá sempre insuficiente. Uhum. E aí ele disse, Ana, faz uma lista das coisas que tu faz. Faz. Não é que tu acha, que tu faz. Ó, eu fiz isso. E eu comprei um caderno da contabilidade, um caderno de conta corrente. Sabe qual é o caderno? Que lança crédito, lança débito. Uhum. Eu comprei esse caderno. Gente, esse caderno, ele fez Ele promoveu reciclagens em mim. Porque, assim, lembra que contra fatos não há argumentos, né? Ele te deu clareza do que... Ele me deu clareza. E aí, o que eu faço? Eu lanço eu não estou lançando os débitos, tá? Uhum. Aí eu lanço a crédito, por exemplo, tanto coisa passada, quanto coisa futura. E aí tu vai vendo que tu tem muito crédito para lançar. Porque geralmente a gente tem uma visão mais... Geralmente eu, não nós. Eu. Porque eu fico generalizando aqui para não me colocar né? Geralmente eu tinha uma visão assim de denegrir a minha imagem, entendeu? De olhar só o que falta, sabe? Olhar o copo menos cheio. Não, eu até me considero otimista, mas em relação às realizações, principalmente dentro da conscienciologia, estava sempre faltando. Eu sempre estava em falta e isso me gerava o assoberbamento lá atrás, porque aí quanto mais eu faço, mais eu tapo esse vazio e aquilo vai, né? É o ratinho correndo. E eu hoje lançando a crédito as coisas, isso está minimizando um pouco, tá diminuindo esse gap do emocional com a cabeça. Tô no processo, Alexandre. Ainda não me considero assim com o pé nas costas, sabe? Mas isso é uma coisa interessante, porque a longo prazo te dá uma noção
real de fatos de que tu mudou. E às vezes não é fatos assim, fiz isso. É não, assim, ó, discuti com aquela pessoa me causou desconforto e em tantos minutos eu consegui sobrepairar. Eu consegui não ter raiva. Eu consegui não pensar mal. Assim, eu digo autopesquisa lá na veia, né? Então foi isso. Agora, eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Você citou na sua parte mais jovem que você tinha esse estranhamento, né? E tem um conceito nosso que a gente chama de síndrome do estrangeiro, que é quando a pessoa se sente, ela se sente literalmente estrangeira aqui na vida humana. Você chegou a considerar que tinha alguma coisa dessa percepção de se sentir deslocada, um estranho na vida humana, que tem alguma raiz nessa síndrome? Essa aí é uma hipótese, né? Essa síndrome. Ainda não fui a fundo nela, mas, assim, li o livro, né, da professora Malo e me identifico bastante com a síndrome. E talvez eu não tenha tido ela num viés mais acentuado por conta da minha mãe. Entende? Pelo aquele acolhimento que ela me deu na infância. Em relação ao parapsiquismo, por exemplo. Porque tinha assuntos, assim, e às vezes até hoje eu sinto isso. Tem coisas que eu tenho umas ideias que eu fico pensando, gente, será isso? Será que eu tô... Por isso eu falo do patrocínio Hellman, sabe? E aí, hoje eu me considero um pouco mais madura, né? Vou fazer 43 e ainda sinto isso. Imagina uma criança. Porque quando você estava falando agora, me veio uma ideia que é o seguinte, que talvez não seja a síndrome propriamente dita, porque ela é descrita que a pessoa sente aquilo praticamente todo dia. Sim. E você falou que era meio episódico isso aí. Não era uma coisa, ou era todo dia? Não era todo. Assim, ó, eu sempre senti lembra até, eu sempre senti assim uma saudade dos amigos que eu não conheci, sabe? Isso, que é típico de uma síndrome estrangeira, né? Eu ainda sinto essa saudade. Uma coisa assim que, olha, isso aqui vai passar, sabe? E daqui a pouco, parece até aquela questão até religiosa, né? Calma, tá sofrendo aqui, mas vai vir pro... Não é isso. Mas assim, eu sempre tive a certeza de que aqui não é a minha casa, entendeu? Uhum. Então, assim, e eu vejo as pessoas, às vezes, como muito diferentes de mim. Eu ainda tenho eu tenho que me policiar, entendeu? Uhum. Esses dias eu fui na casa de uma amiga minha e ela falou assim pra mim, nós estava conversando e tal, tinha outra amiga. Ela falou assim, Ana, tu é esquisita, né? Então a amiga é bem íntima, né? Bem íntima, não, ela é bem íntima. Aí eu falei, na hora me deu um choque, né? Porque imagina. Falei, gente, eu sou esquisita mesmo. Aí ela foi no banheiro... E eu fiquei com aquilo. Aí, assim, a conversa continuou, mas sabe quando fica? Sim. Eu fiquei com aquilo, gente, ela me chamou de esquisita. Aí ela voltou. Aí eu falei assim, gente, fulana, que eu não vou falar o nome dela aqui, eu sou esquisita mesmo. Mas num mundo assim, tão doente, eu acho que ser esquisito é bom. E assim, foi bom eu falar aquilo, sabe? Porque eu não tava falando só pra ela, eu tava falando pra mim. E olha... Eu nem tenho, assim, tantas... Eu agora, puxando a sardinha para outro lado, né? Eu nem tenho uma deficiência, por exemplo. Tipo assim, física, Sim. né? Ou um filho autista, né? Alguma coisa assim. Eu vejo... eu tenho 2 filhas, né? E a gente vê que tem muitas mães que não aceitam o filho com autismo, por exemplo, ou com Down. Não é pelo filho em si, porque ama, mas é porque os outros vão achar que ele não está dentro daquele padrão, né, da normose. Então, assim, muita gente sofre desse estranhamento entre o que é realidade para si e o que se quer mostrar para os outros, né? Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. Né, assim, para não cair no outro extremo, claro, também, óbvio, né?
todo mundo tem uma questão de querer se sentir pertencente ou de querer se sentir aceito. Então, talvez o que você percebeu aí de você ter justamente, você falou como foi o processo da vergonha, da aceitação, mas querendo ou não, isso tudo influencia no modo como a gente vai lidar com as coisas. Porque eu aposto que nesses anos aí de estudo da consciência, o que teve de gente que saiu do voluntariado, largou mão, não digo do voluntariado, mas largou mão de tudo que fazia porque passou por isso. Eu aposto que você não foi um caso único, né? Não, eu acho que deve ter sim. gente com vergonha, Aham. acho esquisito. Não, eu quero Eu me não sentir quero ser aceito. esquisito. Né? Eu quero pertencer a todo mundo, eu quero ser uma pessoa sociável. Mas assim, essa briga com a realidade, porque isso é uma briga com a realidade, né? Porque se a pessoa realmente é um intermissivista, por exemplo, tá? E não se aceita, é uma briga com a realidade. Ela vai sair e tal. Não vale a pena. Porque eu tô falando por experiência própria. Cada um faz as suas escolhas, gente, mas não vale a pena. Porque a questão, quando eu assumi a minha singularidade consciencial, e eu acho que isso também é um processo, é como se, eu não sei, é como se destrancasse alguma coisa aqui dentro, sabe? Destravasse. Aí eu fui pro outro extremo, né? Porque a mudança, ela é muito engraçada. Porque tu não sabe ser. Tu não sabe ser algo que tu não é, por exemplo. Né? Então, tu tá num extremo ali. E aí, tu vai pro outro extremo. Porque aí, tu pensa assim, vou fazer o contraponto, vou lá pro... E tu fica desproporcional. Né? Porque tu acha, então, não, agora eu vou dar minha opinião. E agora todo mundo vai ouvir minha opinião e deixa eu falar aqui e tal. Também não. E aí, aos poucos, com vivências e tropeções e arranhões, num sentido figurado, por óbvio, tu vai se acostumando a ser equilibrado. Tá? Porque, imagina... É algo que tu vai, mente pra ti, né? Quer agradar. Aí quando tu para de agradar, as pessoas também ficam, né? No direito a gente fala, isso aí é venire contra factum próprio, que é um negócio, é aquela coisa assim que é o comportamento inesperado do devedor. Bom, tu sempre fez um negócio e agora tu vai dizer que tu não vai mais fazer? Né? Então, as pessoas também esperam isso de ti. Então, assim, é um processo lento de ti com outro, de como que tu vai ver a vida. Eu lembro até já vi algumas pessoas usando algo parecido que o professor Valdo conta de uma experiência dele, que ele era jovem, e aí ele queria se envolver no futebol lá, aí disse que um amparador chegou e falou assim, isso aqui não é pra você. Eu vi várias pessoas usando até essa frase quase como mantra de vida, né? E porque é duro você se sentir inadequado, né? Eu mesmo, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como médium em casa espírita muito cedo, com 15 anos, né? Então meus amigos iam pra balada, pra boate na época, e o sábado à noite era o dia que eu ia pro centro pra fazer... O estranho. Eu ia fazer da paz, fazer desobsessão nos outros e tal. E aí eu ficava assim, mas eu não sou igual a todo mundo, né? Eu lembro que uma vez eu não fui pra ir numa boate com os amigos e eu tava lá e falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Sim, é pior. Não teve um amparador falando, não é pra você, mas eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu pensei assim, eu não consigo me adequar a como os outros da minha idade são. E aquilo pra mim foi legal, porque eu fui e falei, não é pra mim. Eu até às vezes volta e meia você tentava, né? Tentar fazer o que os jovens fazem, mas você fala, não é pra mim. Então, eu imagino o drama ou a forçação que pra você foi, para outra pessoa, falou assim, não, isso aqui não é pra mim, mas eu quero me encaixar aqui. Mas eu quero, mas é teimosia. Deve ser um negócio, deve ser. Mas olha, agora me deu assim, tu contando isso, né? Me deu até uma inveja branca. Diz que existe essa história de, não digo inveja, mas assim, eu queria ter tido essa tua postura. Se eu tivesse essa tua postura, poderia ter tudo sido diferente, né? Assim, de se assumir. Porque o que eu fiz foi mais difícil. Entende? Assim, do ponto de vista... Mas teve um processo todo profissional, pelo que você falou por trás aí, né? Uma questão...
Tinha questões financeiras no Tinha. Assim, ó, se eu for hoje eu analisando friamente, tá? Assim, analisando a questão da programação existencial, fase preparatória, fase executiva, né? A fase preparatória do 0 aos 35 anos. Óbvio que não é estanque, né? Mais ou menos. E dos 35 até 70, aí, que seria uma expectativa de vida quando o professor Valdo escreveu aí o manual da ProEx. Se eu for olhar isso, tá? Talvez eu nem esteja tão... Talvez... se eu considerar assim, esse desvio aí vamos botar na conta da fase preparatória. Não era inversora mesmo, já tinha chegado com um filho. Sim. Então, já tinha acabado com essa história da inversão para mim. Então, hoje já estou com 42, já estou finalizando meu livro. Se a gente for ver tarefeira, eu sou tarefeira, né? Sim. Mas como é que a Ana tarefeira se vê como tarefeira e como é que isso reflete no conteúdo egocármico desse projeto de vida? Entende? Como que eu estou me melhorando comigo mesma para dar conta dessas tarefas policármicas e até grupocármicas em relação, né, à família, à convivência com as pessoas? Então, assim, eu acho que a gente tem que... Eu gosto muito de caixinhas, sabe? Na minha cabeça, assim, eu boto as coisas em caixinhas. Às vezes tem um monte de problema, eu penso, não, eu vou resolver esse aqui, depois esse, depois esse. E hoje em dia, a caixa que eu mais me preocupo é essa caixa egocármica. Assim, me preocupo. Digo que eu tô, assim, com os olhos mais abertos. Porque tinha certos egos meus ou certos comportamentos que eu estava dando por encerrado. Isso aí superado. E eles vieram à tona, tá? Sobretudo agora no final da escrita do livro. Eu virei uma pessoa que eu não conhecia. Assim, eu tive histórico, coisas de agressividade. Assim, agressividade não de bater nas pessoas, mas assim, eu não sou uma pessoa agressiva. Sim, eu não falo, muito pelo contrário. Eu me considero muito acolhedora e tal. E eu tive falas agressivas nesses últimos tempos. E eu fiquei com medo. Eu disse, gente, quem é essa pessoa? Agora tá vindo outra pessoa aí para eu ver o que está acontecendo. E o assoberbamento, né? Voltou com tudo. Então, assim, quando a gente... essa questão da reciclagem... E de alguns traços até que a gente nem conhece, porque a gente não teve experiência para vivenciar eles, ou não estava numa panela de pressão tão grande que aquilo... que eu acho que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu tô mais nessa caixinha egocármica por isso. Porque eu tenho visto que aquilo que eu achei que estava limpo... sabe aquela ferida que eu costurei? Agora é outra ferida, tá? Mas assim... ela tá com uma infecçãozinha lá dentro, sabe? Eu vou ter que abrir de novo, olhar de novo. O assoberbamento é um. Eu me assoberbei de novo, entende? Agora, por quê? Essa é a minha pergunta, entende? O que eu tô tentando não ver agora? O que tá faltando eu ver? Eu tenho algumas hipóteses, mas não vou relatar, não vou dar spoiler. Até porque tem coisa muito... tem coisas que íntimo, ainda né? que ainda tá sendo trabalhado, né? Claro. Mas assim, ó, mesmo coisas de foro íntimo, Alexandre, eu gosto de dizer, tá? Claro que não ultrapasse, assim, o ridículo, né? Mas por quê? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, olham a gente de fora e elas imaginam que a gente não é uma pessoa. Que ela só vê as nossas realizações, né? Ai, olha lá, defendeu não sei quantos verbetes, ai, não sei o quê, ai, é docente, ou ai, é PICOM, né? Mas ela não vê que por trás desse título, dessa tarefa, existe uma pessoa. E ela tem os mesmos medos que tu. Ela tem as mesmas, não mesmas, mas ela tem dificuldades. Claro, ela é uma pessoa. Claro, exatamente. Então, assim, quando eu falo das minhas dificuldades, e tem gente que fala, Ana, tu é muito transparente em relação a, por exemplo, aos meus trafares, os meus trafores, enfim, mais os trafares, né? Os defeitos e qualidades. Desculpa. Os meus defeitos, assim, eu sou muito de pontuar, por exemplo, olha, eu menti,
olha, eu fui isso, sabe? E tem gente que acha que isso é muito exposição demais. E eu vejo isso como uma oportunidade de mostrar que isso é uma consciência. Isso, e é uma Isso é uma autenticidade, consciência, Uma consciência é assim. Não assim como eu, mas vai ter outro naipe aí de defeitos. Sim. Mas aquela pessoa que ela quer mostrar que ela sempre é. Eu desconfio dessas pessoas, sabe, Alexandre? Sim. Essas pessoas que são muito perfeitas, eu tenho até medo. Que nunca diz não sei, né? Isso, elas sabem não tudo. Não sei, não percebi. Isso, elas não sofrem, elas sobrepairam tudo. Eu falei, gente, mas onde é que planeta que vem essa pessoa? Porque eu quero ir pra lá, né? Porque eu não consigo ser essa pessoa. E quanto mais a gente mostrar que a gente é pessoa, isso é a minha opinião pessoal, mais as pessoas se identificam contigo. E mais tu faz rapport assistencial com essas pessoas. Claro. Porque às vezes assim, gente, olha só, ela também passou por isso. Sim. Ela também passou isso, né? Então, eu acho que isso é importante. Pra não ficar num pedestal e a pessoa achar que ela não... Que você não tem acesso a ela. Você não consegue linkar. E que ela, assim, ó, é uma coisa inalcançável. Olha só, como se tu fosse um, sei lá, um herói ou sei lá o quê, uma pessoa acima. Sim. Né? E, na verdade, muito Agora, pelo contrário. falando né? dessa questão de credor, e você falou que você fez um livro de crédito e débito, e o seu próprio livro, eu não sei se você chegou a considerar isso, mas você é uma pessoa privilegiada porque você não passou por EQM. Sim, não precisei. O operador bastou uma clareaudiência Melin. É melhor do que um acidente que você vai daqui a pouco, né? Eu acho que, de repente, eu acho que é assim, né? A gente vai usando a medicação conforme a pessoa vai aderindo ao tratamento. Mas você teve os méritos, né? Sim. Porque algumas pessoas têm que passar por uma experiência de quase morte, né? Que às vezes tem que ter um processo desse para ela retomar o que ela tem que fazer. Eu acho assim, eu acho que o amparo extrafísico, quando ele vê que a pessoa quer se desviar, ele faz tudo para a pessoa não desviar, né? Mas se a pessoa vai, assim, infelizmente eu vou tirar meu time de campo, vou atuar em outra área e depois eu venho e te ajudo a hora que tu quiser. E quando eles veem uma janela terapêutica, que era que eu tava, porque eu estava buscando... Eu fui buscar os cadernos! Você estava com seus cadernos. É como se fosse assim, gente, tá tudo pronto ali, ó. A cena tá montada. Ela está ali... Predisposta, está predisposta, ela está num ambiente otimizado, estudando a própria vida. Uhum. Então, assim, é a hora. É agora. É essa janela terapêutica. E tem pessoas que não conseguem ter essa janela terapêutica. Não que eu estou dizendo, eu tive, isso é demais. Não. Mas tem pessoas que... O negócio é tão... E assim, ó, a gente não pode desconsiderar... O rolo compressor da vida humana, né? Isso, a robotização e as redes sociais demais, o celular demais. Ou é vendo TV, ou é no celular, ou é conversando, ou é mandando... Assim, a pessoa não tem um momento de silêncio também, né? Para ter um acesso. Então, eu acho que tem tudo isso que a gente tem que considerar. E eu vejo assim, ó... Todo mundo é consciência, né? Inclusive o amparo, né? Sim. Quando a gente tem uma pessoa com problemas, por exemplo, com álcool na família, quando a gente vê que a pessoa está recaindo, por exemplo, a gente faz tudo para ajudar. A gente faz tudo para a pessoa não ir. Não. Mas a pessoa vai. Tu faz o quê? Tu tenta ajudar. Ela não quer. O que tu faz? Tu tira o teu time de campo e a hora que ela te pedir ajuda, tu volta. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Não sei como é que é, mas é óbvio que eles têm mais discernimento. Quantas tal, pessoas também que se desviaram do propósito existencial e não tiveram nem EQM, não tiveram nada. A vida realmente desviou, a pessoa fica na melancolia. A vida após a morte é melancólica porque ela não... Às vezes a própria EQM às vezes a pessoa deu uma brecha ali também, mas é uma brecha mais patológica, mais complicada. Traumática, mas de qualquer forma ainda teve essa oportunidade. Quantos que nem isso tem? Então, por isso que acho que um mérito que você tem é essa questão de mental somática e de poder voltar e dar abertura para não precisar ter nada mais complicado para você
né? De fato, retomar as bases e o vazio hoje, ele passou? Então, Como é que tá? às vezes ele me visita. Eu recebo umas visitas dele, às vezes. Eu recebo umas... E é essas visitas, que foi as visitas agora, que eu te falei no fim do livro. Eu tive várias visitas. Assim, ó, é engraçado, né? Não é o tema do podcast, mas eu acho que vale a pena a gente conversar. Eu tô desenvolvendo cada vez mais o meu parapsiquismo intelectual. Na verdade, eu já tinha. Mas agora ele ficou assim... Sabe, não tem como dizer que ele não existe. Sabe, eu sou muito assim, será? Será, gente, que é isso? Mas agora eu não tenho mais dúvidas. Que eu tenho ele em um grau, assim, relativamente bom. E aí, na escrita do livro, eu tinha um horário para escrever, né? Então, montava campo, tal, escrevia. E aquilo ia de um jeito, assim... No flow, como se No diz. flow, e às vezes umas ideias, assim, tipo, de pesquisar umas coisas. Ó, pesquisa isso. Falei, gente, o que isso tem a ver, sabe? E aí foi. O livro foi assim. E agora, no final, eu pensei assim, gente, pra que eu tô escrevendo esse livro? Sabe? Assim, ninguém vai ler. Ai, e eu entrei assim, aí quando tu começa a se autoassediar, ou seja, te duvidar da tua capacidade, da capacidade do livro e tudo, tu abre uma brecha muito grande, né? Sim. E aí começou assim, será que essa conscienciologia realmente... Será que existe para... Sabe questionamentos assim... Primários. Né? Aí eu comecei a entrar nessa... Aí fiquei aí uns 2 dias, meio assim. E aí depois eu disse, gente, chega disso, é óbvio. Eu fiquei 2 anos escrevendo esse livro. Vou publicar esse livro e ponto final. E chega! E aí foi indo, sabe? Mas é no momento de vulnerabilidade que o vazio vem. Por quê? Ai, tu nem tem capacidade? Quem é tu é? Quem tu é pra... Eu escutava isso. Sim. Quem és tu? Primeiro, quem tu é para fazer um livro sobre retomada de tarefa? Eu sou uma retomadora. Eu sou... Ah, tá. Quem tu é para ficar questionando o conceito do Valdo? Eu sou uma pesquisadora independente. E assim, mas isso é uma discussão... É muito louco, Alexandre. É muito louco esse processo. E assim, todo mundo falava, né? Que a finalização de um livro, decorrer do livro foi difícil. O livro todo foi difícil. Só que agora, no final, foi sacanagem. Entende? Foi uma coisa assim que aí eu não consegui dar conta do intraconsciencial, porque mexeu com o quê? Com o meu estranhamento, mexeu com aquelas minhas fissuras assim da menos-valia, da questão de, sabe? Ninguém vai ler. Ninguém se interessa por esse assunto. Sabe? Quem tu é na fila do pão. Aquelas histórias. E faz... Aí eu voltei para consciencioterapia. Nem falei da consciencioterapia. A consciencioterapia, né? Que a gente Sim. tem aqui uma instituição que trabalha com essa questão do tratamento da consciência. Médicos e psicólogos. Médicos, psicólogos. Né? É sempre atendimento em dupla. E a primeira coisa que eu fiz, então, lá que eu esqueci de falar, foi para consciencioterapia, né? E venho fazendo anualmente, desde lá. Tá? É o que me faz, assim, entrar no eixo, no meu alto eixo, né? Embora eu já aplique aí o ciclo, né? Mas é uma coisa importante isso, muito importante. E aí, quando eu comecei a loquear agora, aí eu voltei para a consciencioterapia porque, né, realmente tinha algo muito errado. Eu ainda estou no processo, né, de entender isso, porque é como se um outro eu tomasse conta de ti e se tu não tá... é até bem louco falar sobre isso, mas assim, se tu não tem um distanciamento de ti, tu cai. Tu cai de novo. Sim. E aí? E tu cai... E aí tu vai para onde, né?
Mas eu posso dizer, finalização de livro, acho que é uma das coisas que onde bate mais pressão, bate tudo. Tudo. Bate biela o total, grande né? finale, você tá, parece que é o posicionamento maior que você Sim, tem que é onde ter. tu tem que bancar, né? É. E assim, ó, foi engraçado, porque eu não sei como, mas eu sempre tinha um problema aqui, um problema ali nas áreas da vida, né? Porque a vida, ela tem várias áreas, né? Claro. E de março pra cá, os problemas se pipocaram em todas as áreas. Então, assim, aí eu Sim, tive sim. problema no trabalho, aí eu tive problema em casa, aí eu tive problema na minha família lá da, né, não a família nuclear, aí eu fiquei doente, fiquei bem doente, aí descobri outras coisas também, que não vem ao caso, de doença, né, e aí fiquei doente, aí já tive umas brigas e, assim, É. aí eu olhei e falei, gente, estão destruindo a minha vida. Estão eu destruindo a minha vida. E depois que eu parei e olhei, gente, é o livro. Sim, Sabe, é o sim, livro. rebarba do livro. Aí eu falei, não, então tá certo, é o livro. Não foi assim, então tá certo, tá? Sim. Tô bem romantizando esse tá certo. Mas assim, lembra que eu falei, né? A cabeça entendeu, o racional entendeu. O emocional tá apanhando. Porque ele é o meu ponto fraco, né? Eu tenho um mental, assim, eu tenho um intelecto, uma erudição, vamos dizer, muito boa. Mas quando se trata de questões assim intraconscienciais, essa questão aí do psicossoma, né, do corpo das emoções, ele me prejudica. Sim. E aí ele me compromete o discernimento, e aí compromete a qualidade das minhas energias, e aí o famoso a vaca vai pro brejo. Né? Mas que bom que você é uma pessoa transparente, porque na evolução da consciência é assim mesmo, né? Não é algo linear. A gente vai mesmo, às vezes tem altos e baixos, tem momentos mais sólidos, tem momentos, às vezes... Isso faz parte da evolução, né? Eu acho que você tá tendo uma exposição franca de como que a coisa funciona, né? E assim, eu vi que a gente saiu um pouco do assunto, mas eu acho que tudo está dentro do assunto, porque a gente está aqui estudando a consciência e a gente é complexo, né? Claro. A gente tem... E tudo combina com tudo, né? Tudo envolve. A gente acha, não, aquele ponto lá não tem nada a ver com esse aqui. Tem a ver. Só tu que tu não descobriu ainda. Sim. Então, assim, e tem vários pontos meus que eu ainda não descobri. Sim. Né? Que eu ainda vou... E assim, só pra gente finalizar, eu ficava pensando, né? A gente nasce e esquece tudo. Eu ficava assim, né? Me indignada até. Você esquecer tudo. Pra quê? Porque se eu já saio, tarefeira, né? Já saio aqui, já saio. Pra fazer isso, já vou fazendo. Né? Pra recompor com esse. Aí eu fico pensando, né, gente? Eu tô aqui falando pra vocês uma coisinha que eu descobri sobre mim. Tô aqui surtada. Falei todo esse... Imagina se a gente descobre tudo. Se a gente descobre numa tacada só tudo que a gente fez nas vidas anteriores, não teria como recompor nada. Claro. Né? Então a vida é uma grande oportunidade de a gente fazer essas recomposições, porque a gente está num novo palco, com novos cenários, com novos personagens. Sim. E o teu eu não é tão novo, né? Mas ele consegue abstrair um pouco de todo esse passadão, de todas essas questões, para poder evoluir. Porque é assim ou é assim. Cada um no seu ritmo, né? Eu já ia te perguntar mesmo, tudo que a gente falou aqui, que você tem alguma coisa que ficou faltando? O que você acha que para a gente poder fechar? Eu acho que não, assim, deve ter faltado muita coisa, né? Mas agora não me vem. Eu tentei ser o mais sincera possível. Assim, em relação às coisas que eu estudei, que são teorias para mim, outras que são prática, e questionamentos, né? Íntimos, questionamentos externos. E aí eu só não falei do método. Então, é verdade, o seu método, né, que você falou. Agora que eu me lembrei. Aí eu estruturei, né? Um método que eu chamo de método trianalítico do retomador de tarefa.
que foi com base na minha experiência, então deu certo, tomara que dê certo para mais alguém, que é justamente isso, é tu analisar primeiro o teu presente, primeiro arrumar a casa, para depois, porque assim, para depois olhar o passado, porque se tu não arruma a tua vida e vai direto pro passado, às vezes tu não banca, sabe? Tu não aguenta, porque tu precisa de um espaço, assim, é físico mesmo, Sim, espaço sim. de tempo na tua agenda, sabe? Sim, Eu não tô sim. nem falando de espaço mental, também, óbvio. Mas tô falando de espaço mesmo, de espaço assim, ó. Nesse horário eu vou fazer isso, né? Então, tu limpar essa casa, limpar essas relações. Às vezes a pessoa começou a beber demais, né? Ou, tipo, tirar um pouco isso aí, ajuda. Então, olha aí, o método é esse. Olha o teu presente, dá uma ajeitada aí na vida. Depois que tu estiver bem vincado com isso, dá uma olhadinha no passado, ver o que foi. Ou começa, pelo menos, essa pesquisa desbiológica para depois planejar a retomada. Porque quando a gente vem com muita pressa, porque imagina, né? Vem quase que o papaléguas. A gente acaba assumindo muita coisa que não é para assumir, às vezes. Assim que... Não é que não é para assumir, mas que não vai agregar no resultado final. E aí dá um corre-corre intraconsciencial muito grande e a chance da reincidência desbiológica, do desvio, aumenta. Então, assim, quanto mais a gente fincar a nossa base na autopesquisa, no levar jeito, né? Tem um pesquisador, o Bruno Borges, eu acho, ele estuda isso de levar jeito, quer dizer, levar tudo em conjunto, né? Levar tudo junto. E eu acho que para o retomador de tarefa, para a pessoa que desviou, ou da pessoa que não desviou, mas quer, de repente, dinamizar a vida, é uma boa técnica. É um bom método. Sim. Funcionou para mim, né, gente? Se Esse vai método funcionar, está no seu livro. vai estar no livro, né? Então, quem quiser já vai comprar o livro. Vai estar no livro. É, assim, o livro vai demorar ainda para sair, né? Porque vai para editora, deve demorar um ano e pouco ainda, no mínimo. Mas eu escrevi um verbete também sobre ele e tem um artigo também na revista Proexologia especificando bem, falando bem de forma prática como que eu fiz isso e como que ele nasce. Porque o método, primeiro ele nasce na vida real, né? Depois tu vê que funciona e tu estrutura ele como um método. Sim. Não sei se alguém já parte de uma estruturação aí, tem que ser não sei, não conheço. E para quem quiser te acessar, tem algum e-mail, alguma rede social? Como é que quem viu sim. e quer entrar em contato, conversar ou trocar uma ideia? Sim, seria ótimo. Eu tenho um Instagram, ele é um Instagram fechado, né? Ele não é aberto. Mas pode me chamar ali que eu... eu sou bem acolhedora, assim. É ana.mazoneto, com 2E e 2T, né, do Instagram. E o meu e-mail é anamazoneto, com 2E de zebra e 2T de tatu, @yahoo.com.br. E é assim, se alguém tiver interesse, né, se for um retomador, ou que está aí pensando que está desviando, enfim, pode chamar que a gente conversa e de repente agrega alguma coisa, né? Eu venho com essa bandeira da retomada de tarefa muito forte, porque ninguém quer falar sobre isso, né? Sim. Ninguém quer falar sobre desvio. Ninguém vai. Aquela coisa, deixa isso aí bem no cantinho, por favor. E vamos deixar isso aí para ver se... E uma coisa interessante também, que é uma teoria, né? Não sei. Mas eu penso que essa questão do desvio nosso de hoje deve ser assunto de curso intermissivo futuro, porque tem muita variável que, de repente, não foi avaliada lá num curso intermissivo anterior, né? Sim. E como, pelo que a gente percebe aí do professor Valdo, né? Ali no livro Zéfero e até no livro do curso intermissivo da Tatiana Mota, que as primeiras turmas aí de cursos intermissivos foram mais ou menos ressomados em 1970. Se a gente for considerar isso, a gente é um projeto piloto.
Sim. A gente, ó, estudaram isso aqui, vão lá, vamos ver o que acontece. E eu acho que cada vez que a experiência vai, a gente vai acabando... Vai lapidando, né? decantando os assuntos. Ó, não deu certo isso aqui, vamos fazer isso aqui. Entende? Igual uma estratégia de um projeto. Por isso que eu digo, a gente é consciência aqui, a gente é consciência lá. E é isso aí que espero ter agregado, espero que a conversa tenha sido boa. Não, muito obrigado. Para mim foi um prazer. Bate-papo muito legal. Acho que tem tudo a ver com quem tem interesse, não no desvio, mas na própria programação existencial. Sim, sim. Porque quem se interessa em rota tem que estudar desvio, tem que... Acho que não dá para fugir desse tema. Não, eu quero estudar só a saúde, sem estudar os pontos nefrálgicos. Não dá, tem que estudar tudo. Então, acho que nosso papo aqui valeu para quem tem interesse sobre missão de vida e programação existencial. Então, Ana, obrigado de novo a sua presença. Eu que agradeço, estava uma delícia. E quem viu, espero não ter desviado nesse vídeo no meio. Ficou verdade. Até o final, meus parabéns, muito obrigado. Inclusive, coloca aqui no comentário, para a gente saber que você chegou até aqui. Vamos colocar a palavra retomador. Isso, uma boa palavra. Escreva nos comentários aqui, retomador. E, se você gostou do bate-papo, sempre lembrando, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e curta para que mais pessoas possam ver. Então, agradecemos a presença de todos, ficamos até uma próxima. Tchau, tchau, até mais.